Boa noite a todos. É meio baixinho o microfone, tá? É meio baixo, tá? Então estamos aqui para mais uma noite de palestras aqui no Monte. Hoje temos a presença do nosso querido aqui Carlos Rubens, com a palestra Como Madalena. E teremos também hoje um comentário inicial que o Acácio fará antes da palestra. E teremos no final, depois da palestra, os passes ali na sala de cura, né? Já estamos desde o início aqui desse ano, não mais passando as informações dos trabalhos do Monte Alverne, porque é uma lista extensa, e porque essas informações todos podem encontrar no Instagram do Monte Alverne. Tem lá a programação bem detalhada. É só procurar lá no Instagram, entrar, clicar lá onde tem Monte Alverne, que abaixo, onde tem as informações oficiais, tem lá toda a programação, os trabalhos que são realizados assistenciais aqui na casa, tá? Temos o site do Monte Alverne também e ainda o Facebook. Então, por esses meios, é possível ter acesso a essas informações sobre os trabalhos do Monte Alverne, que sempre estão abertos tanto para as pessoas que estão procurando, né, ajuda, quanto para aquelas que estão procurando ajudar e participar desses trabalhos, né? Então é isso. Para iniciarmos aí a noite de hoje, a gente vai convidar aqui o Van para fazer a nossa prece inicial. Então vamos aproveitar esse ambiente que já está harmonizado pelas melodias e elevar o nosso pensamento ao céu para agradecer a Deus por este momento que vamos desfrutar de melodias, de palavras, que o nosso irmão Rubens seja intuído de forma que todos nós possamos sair daqui beneficiados com as vibrações e as palavras. Que os mentores da casa possam, como sempre, estar presente, pacificando todos nós que aqui estão. Jesus amado, ilumina, Senhor, esta casa, que os teus mensageiros possam estar presentes e todos que adentrarem ao Monte Alverne possam receber as vibrações de paz, de harmonia, de saúde, de alegria. Agradecemos, Mestre amado, pela oportunidade que temos de estar presente nos trabalhos aqui realizados. Obrigado, Senhor, que assim seja. Assim seja. Chamar aqui o Acácio para fazer o comentário inicial. Boa noite a todos. Eu já tive começando ali a arrumar um óculos emprestado, que eu não trouxe o meu, e tive que pegar ali da minha esposa ali, mas com esse aqui eu consigo ler. A idade vai chegando, né? Aí o braço fica um pouco curto, a gente começa a esticar assim, mas eu já consegui um óculos ali. Pois bem, a nossa leitura introdutória da noite de hoje é do livro Boa Ideia, pelo Espírito de Pastorino, e a psicografia do nosso irmão Ariston Teles. Abri ali ao acaso, né? E nos saiu ali a seguinte mensagem: atividades simples
São diversas as funções e trabalhos que o homem ou a mulher desempenham diariamente em casa, no campo, nas ruas ou nas repartições. O diplomata, o empresário, o político, o tecnocrata ocupam status, posições de destaques na sociedade. O balconista, a enfermeira, o agricultor, o pedreiro, o motorista, o gari, não têm o mesmo realce. E prossegue. O importante, porém, é a alma estar tranquila e feliz com aquilo que faz. O gentleman ou a modelo podem ser um coração atormentado. Pense na tranquilidade do seu espírito. Não se impressione com as aparências. Uma sugestão. Antes que você se envolva demasiadamente nas vaidades, no orgulho e no egoísmo, habitue-se a fazer coisas simples, como varrer a casa, fazer café, lavar o carro, limpar o jardim, fazer compras. Tudo que se faz com amor é banhado pela luz da alegria. Pois bem, meus queridos irmãos, um breve comentário que eu faria a respeito dessas atividades simples. Eu até hoje eu comentava de manhã, numa atividade que nós participamos com outros confrades aqui, sobre o nosso café da manhã, sobre as atividades que nós ali desenvolvemos. E aí eu me lembrava de quando eu fui prestar o serviço militar inicial. Eu vim de uma família tradicional mineira, em que os meninos não podiam se aproximar da cozinha e nem se envolver com os trabalhos da casa. Nós trabalhávamos no campo com meu pai. E as minhas irmãs trabalhavam na casa com a minha mãe. Então, quando nós chegamos para a prestação do serviço militar, nós tínhamos que fazer todo aquele trabalho ali. Nós tínhamos que arrumar o nosso alojamento, limpar o nosso banheiro, estarmos sempre cuidando da nossa roupa. Então, aquilo ali, de uma certa maneira, para alguns, nos quais ali eu me incluía, era uma atividade não muito comum. E nós começamos a ser cobrados, a exigir que nós fizéssemos aquilo, que apresentássemos a coisa bem feita. E aquilo ali foi assim vamos dizer assim, uma lição que nós levamos para toda a nossa vida. E posteriormente, depois que nós nos casamos e que eu nos dedicava aos trabalhos da casa, dividia os trabalhos com a minha esposa, e a gente começa a sentir prazer em realizar essas atividades simples. Coisa simples. Eu me encontro assim, muita satisfação, muita alegria em cuidar, por exemplo, do jardim, em fazer ajudar na limpeza da casa, a cuidar dos meus animais. Então, são essas coisas simples que nós vivenciamos. Não precisamos de status, de ter assim, grande projeção. Não. Basta que façamos todas as atividades necessárias, aquilo que nós podemos fazer para as pessoas, ajudando as outras pessoas,
com alegria. Nós temos que fazer as coisas com alegria e com o coração aberto, sempre disposto a fazer algo em prol do próximo, sem nenhum tipo de esperando nenhum tipo de recompensa, nem de retorno. E com o passar do tempo, nós vamos começar a encontrar alegria na realização dessas atividades simples. Tem uma passagem, eu não me lembro agora de cabeça, mas tem uma passagem na Bíblia que certas vezes lá os discípulos, eles, Marcos e outros lá, Tiago e outros lá, que estavam em uma missão, numa coisa assim, estavam lá alojados em uma residência e ali desenvolvendo as suas atividades. Teve lá um certo embate entre eles, onde Marcos se queixou de que ele que tinha que fazer muitas dessas atividades na casa. E agora eu não me lembro bem assim, eu me lembro dessa passagem, mas eu não me lembro assim quem, talvez aí outros aí tenham até uma percepção mais nítida dessa passagem. Então, não sei se foi Paulo ou Tiago que reuniu com eles e fez justamente essa consideração, que nós devemos encontrar prazer em realizar as coisas simples. Fazer aquilo com alegria, ter o coração tranquilo e o espírito amainado. Que nós estamos procurando fazer o melhor, aquilo que está ao nosso alcance, dentro da nossa sabedoria. É o que eu diria dessa nossa mensagem da noite de hoje, que trata de atividades simples. Muito obrigado. Obrigado, Cássio, pelo comentário inicial. Então, agora, sem mais delongas, Rubens, está com você na palestra Como Madalena. Até 9 horas. Até 9 horas, se você precisar um pouquinho mais, fica à vontade também, né? Mais uns 10 minutos, tá? É porque antes de entrar no assunto, a gente traz umas músicas que tem a ver com o tema também, né? E no final, eu gostaria de deixar no ar uma canção que é muito peculiar, depois de a gente aprender como Madalena, essa lição tão maravilhosa que nós trouxemos hoje. Mulher que ao Cristo encontrou e nunca mais o deixou. Teu nome hoje é luz, brilhando nos corações que anseiam renovação.
Essa música foi psicografada no Centro Espírita Maria de Madalena, lá em Planaltina. E eu a musiquei. Fala muito da vida de Madalena. Vocês vão perceber ao longo da palestra essa música. É maravilhoso. E essa outra canção aqui tem tudo a ver com a nossa função de ceareiros, né? Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, no pequeno órfão que chamou de pai, quando eu abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilha mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor de uma amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor dessa amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Graças a Deus. Vamos lá. Tem tudo a ver com a nossa palestra, porque eu vou falar sobre como Maria. E esse como Maria é interessante, por quê? Porque a meados do século XX, por exemplo, quando começou as pessoas a adentrar nos evangélicos canônicos, né? E haver um burburinho em torno dessa personagem, Maria de Madalena, se ela era prostituta, se ela não era, como aconteceu isso, não tínhamos informação e a Bíblia também fala muito pouco a respeito. E Divaldo, incomodado com a repercussão que esta personagem estava tendo, fez um apanhado no livro Sexo e Consciência, no título 8, chamado Superando a Prostituição.
onde ele começa a narrar a história de Madalena, desde a infância até a sua desencarnação. Não é? E nós estudamos os livros também. A Caminho da Luz, tem um texto aqui, o texto 92, que fala também de Madalena, muito interessante. Não vou chegar a ler o texto, mas eu acredito que vocês chegando em casa podem pegar esse livrinho e ler. Esse livro de Humberto de Campos, A Boa Nova, também fala tópicos sobre Madalena. Né? E aí eu trouxe o texto escrito para que eu faça a leitura, porque eu não sou como Divaldo, tenho uma memória maravilhosa, né? Fala de cabeça, e eu não tenho essa possibilidade. Então, conta-nos que a Galiléia era uma região muito agradável, em Israel, um fundo do mar, né, da Galiléia. Madalena, da Maturga, Magdala, da Madurna e Cafarnaum eram consideradas pequenas joias encravadas numa região de montanha e postas diante das águas transparentes do referido mar. Havia uma velha ironia, né? Que pode vir de bom da Galiléia? E aí, Divaldo faz esse relato deste mar tão maravilhoso. A família de Madalena tinha o hábito de frequentar festas populares, como a da Páscoa judaica, que celebravam a saída do povo hebreu do Egito. Quando tinha de 10 para 12 anos, foi levada para os seus pais a Jerusalém. E lá na praça, né, ouvindo um contador de história, o contador de história naquela época usava uma vareta, e essa vareta ele movimentava de tal forma que chamava a atenção de quem estava ali por perto, prestando atenção. E Madalena, de 10 a 12 anos, estava nesse exato momento, onde esse historiador dizia, um dia que não está muito longe, ele virá e será o libertador do povo. Eleito, né? E aí ela diz assim, com 10 aninhos e 12 anos, né? Como será esse homem? E o contador de história, olhando aquela jovem, aquela criança linda, né? Aquela coisa maravilhosa, escultural, ele impressionou-se e disse, ele seria belo como a madrugada, será bravio como o mar açoitado pelo vento, a sua voz será penetrante e doce, e o seu olhar balsâmico será como a ternura de um coração de mãe, transmitindo vida ao filho doente. E Madalena ouvia aquele contador de história, e essas palavras do contador envolveram de tal forma que ela ficava impressionada com esse homem. E aí ele dizia ainda, e quando o rei estiver conosco, o mundo será um lugar de amor. E Madalena ficava assim, embevecida com aquelas histórias. E o tempo foi passando. Quando Madalena, mais tarde, já contava com 15 anos de idade, o seu corpo já havia adquirido forma de mulher. Seus cabelos de cor de mel, longos até a cintura, os olhos como os 2 pedaços azuis do céu. Ela vagava pela cidade de Jerusalém, órfã e desamparada, sem saber ao certo o que seria do seu destino. Antes mesmo, com 12 anos, né, ela perdeu os pais. E ela, por ter perdido os pais, ela foi vendida como escrava. E aí, nesse período de 15 anos, aconteceu isso com ela. Ela estava órfã e desamparada, sem saber ao certo o que seria o seu destino. Um dia, ainda em Jerusalém, Maria se deixou envolver por uma voz cariciosa e quente, que lhe falava palavras ardentes, prometendo felicidade, enriquecendo de fantasia a sua imaginação de menina mulher. Encantada, entregou-se os braços do amor e se deixou arrebatar. Porém, para sua surpresa, quando despertou, descobriu que estava em um bordel. Na realidade, não era o amor que havia chegado ao seu coração, mas as patas violentas e golpeantes de um verdadeiro animal que lhe estraçava os anseios de menina mulher.
no prostíbio. Ela foi usada de várias formas, padecendo nas mãos de homens exploradores e inescrupulosos. E nunca mais encontrou aquele que lhe falou de ternura, para logo seguida atirar-se à mais obscura miséria moral. Então Madalena, desde os 15 anos, começa a frequentar, participar desse bordel. Assim, em uma das portas, e uma das tarefas dela era vender perfumes na cidade. E aí, uma dessas portas onde ela batia para vender o perfume, outro profeta, outro contador de história, dizia: aleluia, ele chegou à terra para trazer ventura, ele chegou o grande e terrível dia do Senhor. Jesus tinha nascido, né? Sem saber a magia que a dominava, Maria sentiu-se atraída por aquela voz e perguntou: como ele é? Aquele que falava foi tomado de emoção e respondeu: ele é tão forte como um herói mitológico, é tão bom como um sorriso de criança. Maria sentiu seu coração despedaçado, o amor o estranho ainda mais. Passou a amar esse estranho ainda mais. Maria agora, depois de bem usada ali, ela passou a ser a rainha da noite, porque era uma mulher muito bela, era uma mulher muito cortejada, era uma mulher muito desejada. E ela passaria da história da humanidade devido à sua vida tumultuada. Inicialmente estabeleceu sua residência na mansão que era verdadeiro palácio na cidade de Jerusalém, onde se tornou uma meretriz de luxo. Depois mudou-se para Magdala e deu continuidade à sua atividade de comércio da ilusão. Sua casa famosa recebia os melhores hóspedes que transitavam pela Galileia. Todos queriam ter uma noite com a joia preciosa de Magdala. Madalena possuía tudo o que o dinheiro podia comprar. Ela tinha quase de tudo. A embriaguez dos sentidos não preenchia o vazio dos sentimentos, porque ela tinha tudo, mas algo fazia falta a ela, que era o verdadeiro amor. E aí eu faço um parênteses aqui para lembrar do feito de Francisco de Assis, quando Francisco foi questionado e ele então se despe das roupas, ele larga o seu próprio nome e vai no seguir aquela proposta de seguir a Jesus. E aí, Madalena era considerada, era uma escrava, e quando penteava os seus cabelos, lhe falou: Senhora, já ouviste falar daquele que consegue penetrar o coração das pessoas como se fosse um perfume delicado? E que consegue balsamizar a alma como se fosse uma brisa suave que nos acariciava? Madalena, atordoada, não pronunciou uma só palavra. Dizia que Madalena era portadora de 7 demônios, segundo Divaldo. Quando as forças telúricas do mundo invisível tomava de assalto, ela praticamente estaria morta, porque ela ficava completamente desequilibrada. Nas noites de lua cheia, quando ela mandava fechar as janelas com cortinas pesadas, entrava em uma espécie de êxtase, e nessa ocasião a dona não recebia ninguém. Oh, Jesus! Mas, em um dado momento, de repente um homem golpeou fortemente as portas da casa palaciana, que era cercada com muros de grande proporção, que era um ex-leproso. O estranho dizia: mas eu tenho que falar com a senhora. Parece que tu não entendestes. Minha senhora não está disponível. No momento, ainda hoje, ela rejeitou um sacerdote, um centurião, um príncipe de Idumeia. Era um enviado de César. Por que razão ela ia recebê-lo? E o ex-leproso diz: porque eu tenho uma mensagem para a senhora, e eu tenho certeza de que se ela souber que aqui eu estive e não pude falar,
tu serás gravemente punido. O servo receou um pouco, mas terminou por abrir o portão. O homem entrou na residência, caminhando por um pequeno palácio interno, e que dava acesso à casa imensa e luxuosa. Ele falava alto, afirmando a sua necessidade de transmitir o recado. Todos que foram acordados com o vozerio olharam para ele, perplexos e aborrecidos. Mas o visitante inesperado pareceu sorrir à felicidade, pois estava prestes a desincumbir-se de sua tarefa. A serva que eu cuidava de Madalena, ao ser acordada pelo servidor e pelo visitante inesperado, informou que iria verificar. Minutos depois, retornou, respondendo com firmeza: a senhora não recebe ninguém o dia de hoje. O ex-leproso diz: mas a mim irá receber. Ela está aguardando a minha palavra há muitas luas. Eu havia lhe dito que na hora em que o encontrasse, viria trazer-lhe notícias. Diga-lhe que quem esteja a falar-lhe é o leproso da estrada, a quem ela deu uma moeda de ouro. Madalena encontrava-se mergulhada em profundo torpor, porque ela estava em crise. A escrava sabia o quanto ela entrava naquele estado, estava possuída pelos demônios da luxúria, do ódio, do desespero, da amargura e de tantos outros. Porque, meus amados, o pensamento nosso é o conector, é a chave que atrai as criaturas. E quando nós estamos destrambelhados, desorganizados espiritualmente, esses espíritos vêm sobre nós. Porque o livro dos Espíritos é categórico, ele diz que de ordinário são eles que nos dirigem. Por isso, a conturbação e o problema de Maria de Madalena. O estranho entrou na sala repentinamente, ajoelhou-se diante da mulher estática e gritou: Senhora, eu o encontrei, Jesus está perto. Madalena permaneceu entorpecida. Ele segurou nos braços, sacudiu-lhe o corpo, atrevidamente insistindo: Senhora, venha, Jesus está aqui próximo. Ele se encontra em Cafarnaum. Eu prometi que iria encontrá-lo e o fiz. O estranho insiste. Madalena abraçou-a, balançou a cabeça pesada e dolorida. Lentamente saiu do torpor. Sentou-se e perguntou: Quem tu és? Que queres de mim? Senhora, não vos recordais de mim? Vinheis pela estrada de Dalmanuta, em vossa leiteira, acompanhado do senador Próculos. Eu me atirei em vossos pés, interrompei o vosso trajeto e vós disse: Tende piedade de mim, tenho lepra. Eu ouvi dizer que o profeta de Nazaré se encontra perto de nós. Dize que me limpa as feridas morais e cicatriza aquelas que estão purulentas no corpo. Mas eu sou leproso, pobre e solitário. Não tenho recursos para alcançá-lo. Ajudai-me, Senhora, ajudai-me com uma moeda para que eu ir até Jesus. Vós que tendes o poder, a fortuna, a fama, a glória, dai-me uma moeda para comer pelo caminho. E vós, sarcasticamente, abriste a cortina, atirastes um dinheiro de ouro e me disseste: vai, e quando o encontrares, se tiver gratidão em teu peito, volta para dizer-me, a fim de que este profeta também me cure. Se espera que ele te lave a lepra do corpo, traz-me este peregrino para que ele me lave a lepra do coração. Depois disse, fechando a cortina, e seguiu viagem. Vede, Senhora, e ele abriu o peito, mostrando o corpo sem feridas. E Jesus falou assim: se tu crês que eu posso curar, cura-te, eu o ordeno. E aí a lepra se tornou limpa. E Madalena diz: a Galiléia está cheia de profetas, como posso acreditar nele? É apenas mais um.
Aí o estranho diz: mas ele é diferente, Senhora. Ele veio para redimir o mundo. Madalena: conheço esses redentores. Muitos deles passam por aqui, no meu leito de meretriz. Eu insisto, Senhora, Jesus é diferente de todos que a senhora já conheceu. Ele é nobre como uma espada nua, é puro como a labareda do fogo, e é bom como favo de mel. E Madalena: mas certamente o teu rabi, como todos da mesma espécie, deve ser um hipócrita. Tenho certeza de que ele fala de amor, mas ameaça apedrejar as meretrizes diante do templo. Ele deve detestar-nos a todos nós, as mulheres vendedoras de ilusão. Ele cura as feridas do corpo e não tem compaixão da miséria da alma. E o teu profeta souber que está diante de uma mulher que um dia será apedrejada até a morte, certamente ele terá uma reação estranha ao me receber. Não, Senhora, Jesus ama os pecadores. Eu vi mulheres equivocadas ao seu lado, vi pessoas aturdidas enrodilharem aos seus pés, testemunhei seus vulgares, conheci por todos, desfrutaram da sua atenção, e ele até confraterniza com eles. Eu também o vi comer com a mão sem lavá-las, em um grupo daqueles que somos rejeitados pela sociedade. Madalena: não consigo, não comigo. Tu sabes que eu tenho a alma marcada pela peste da vergonha. Sabes bem que eu sou e qual é o meu futuro. Mas ele nos disse que feliz é aquele que, havendo perdido tudo, ainda tem Deus na intimidade. Que bem-aventurado é aquele que aspira ao mundo transcendental e despreza as coisas da terra. Vinde, Senhora, eu tenho certeza de que ele vos amará. Ele cura todas as formas de lepra. A minha estava por fora, a vossa está por dentro. Vinde, aproveitai a oportunidade. O ex-leproso diz: ergueu-a, segurou-a na mão da meretriz, levantou-a advertindo: vossa oportunidade de vê-lo é somente hoje. Será hoje ou nunca mais. Ele não dorme duas vezes numa mesma casa. Está ali próximo em Cafarnaum. Ele veio para dar alegria aos que choram, esperança aos desesperados e amor àqueles que perderam a razão de viver. Vinde, sem demora. E Madalena diz à serva: prepara a barca, desejo ir a Cafarnaum. E ela foi com eles. Chegando em Cafarnaum, a barca chega à praia, eles descem e o ex-leproso aponta a casa de Simão Pedro e diz para ele assim: Madalena, entra na casa e encontra Jesus de costa. Quando Jesus se vira, mostrando o rosto, ela pensa consigo mesmo: de onde eu o conheço? Que parecia que ela sentia aquele profeta falando das coisas dela, ela sentia que conhecia um homem. Proposta de joelhos, exclamou suavemente, banhada de lágrimas: Madalena responde: Rabone. Jesus: Maria. Madalena: tu me conheces? Jesus: como não, Maria? Eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma. Então, não te surpreendas que eu te chame Maria. E Madalena: ó Senhor, se tu me conheces, tu sabes da minha desgraça. Jesus: Maria, não te preocupes com isso, Madalena. Mas a minha vida é um flagelo, não tenho razão para viver. Jesus: sempre temos razão para viver. Madalena: mas Senhor, eu vivo em um bordel. Jesus: um bordel também é um lar, Maria, e todos têm direito a um lar. E Madalena: no entanto, no bordel eu sou a mercadoria. Jesus:
De fato, seria preferível que, em lugar de estares exposta, tu estivesses composta, que em vez dos homens te procurarem para o comércio da ilusão, tu te transformastes em uma realidade de paz. Madalena, eu sou uma dama da ilusão, eu sou toda podridão. E Jesus, oh Maria, todas as experiências da vida são sempre transitórias. Tu nunca viste nos muros velhos e abandonados, enegrecidos pelo tempo, quando chega a brisa suave e risonha, eles reverdecem e desabrocham suaves flores miúdas. Tu nunca vistes o pântano sob o carinho da drenagem transformarem-se num jardim de bela incomparável? Tu nunca vistes o deserto trabalhando com ternura, convertendo-se num pomar generoso? Assim é todo aquele que está cercado do reino de Deus. Não digas que tu és uma pessoa condenada ao sofrimento e à dor, porque para o coração de meu Pai, todas as criaturas merecem amor. E Madalena, que deverei fazer então, Senhor? Jesus, deves amar. Madalena, ah, pobre de mim, tenho sido usada e odeio, estive com muitos homens no meu leito e nunca encontrei o amor. Jesus, não, Maria, não me refiro a este tipo de amor. Deverás amar os teus filhos. Madalena, filhos, mas eu não os possuo. Sou uma mulher infeliz. Tive o ventre varado por 1000 vezes e nunca tive a honra de ser mãe. E Jesus, não me refiro a esse tipo de maternidade. A mulher que tem o filho possui certamente o dever para com ele. Contudo, há mulheres que geram vida no próprio ventre e que matam seus filhos ao nascerem. Há outros que abandonam suas crianças para morrerem na estrada, o que as serpentes não fazem. Quando te digo que ames os teus filhos, eu não me refiro aos filhos da tua própria carne. Desejo referir-me ao amor entre os filhos que não têm mãe e as mães que não têm filhos. Quais aquelas mulheres que fizeste da mesma opção que tu elegestes e que se encontram envolvidas com equívocos a que se entregam? Ama essas mulheres que são desprezadas e que sofrem perseguição e são amaldiçoadas, já que elas vendem o corpo e a alma e não contam com ninguém. Lembra-te dos pequeninos que foram abandonados e necessitados do caminho e que têm sede de ternura. Esse é que serão os teus filhos. Torna-te mãe de todos eles. Ama o filho da própria carne, é um dever imposto pela vida. Mas amar aqueles que é de sua outra carne é uma oferta do amor de Deus. Por isso, quando eu te digo que ames aos que não têm amor, é para que o muro velho dos teus desencantos reverdeça e desabrochem as flores de tua afetividade, que estão esmagadas na tristeza. Madalena responde: Mestre, eu quero seguir-te. E Jesus diz: Sim, Maria, mas é necessário um grande sacrifício para seguir-me. Somente recebe um grande prêmio quem faz um elevado investimento. Se deseja seguir-me, terá que renunciar a todas as coisas da terra para desfrutares das excelências daqueles que são de Deus. E Madalena: Senhor, eu te darei a minha vida hoje, se necessário. Jesus balançou a cabeça e disse: Eu aceito. Não agora, Maria. É muito cedo. É muito fácil dar a vida sem que isso represente um cumprimento de um compromisso maior. Morrer é simples. Significa apenas a falta de ar ao peito e o trânsito de outra realidade. Se pretendes dar-me a tua vida, eu irei pedi-la. Não para que morras repentinamente e vã, mas para que demorada agonia, morrerás a cada dia
em todas as noites, a cada hora e em todo lugar, exemplificando a renúncia e a abnegação e a coragem diante do sofrimento. Exatamente a que te peço. Eu te conheço desde muitos antes e espero que estejas comigo muito depois de agora. Vai, Maria, um dia eu te tomarei a alma em minha mão. Um dia que não está muito perto, também não está muito longe, eu te pedirei a vida. E Madalena retirou-se do recinto absolutamente fascinada, porque o magnetismo, a troca de energia com Jesus, aquela mulher que era endemoniada, que tinha esses distúrbios todos, todo o magnetismo de Jesus livrou-a de todo esse problema, porque ela se embevecia, ela se contaminava com a presença de Jesus. E dizia, Madalena, já distante do mestre, percebeu que ele lhe falava algo, como não ouvia, lendo-lhe os lábios que ele balbuciou, Jesus disse, eu estarei contigo, sacrifica-te e ama, a fim de que não possas passar pela porta estreita. Amas demais e creias sempre, vá em paz, a fim de que possas passar pela porta estreita. Não temas, creia, sempre vai e vai em paz. E Madalena foi, pegou a barca e foi embora para sua casa. Chegando lá, já era tardinha da noite, foi para os seus aposentos, dormiu. E no dia seguinte, ela acordou, diz o seguinte, quando retornou do lar, Maria de Madalena mandou iluminar a casa, abrir as janelas, retirar as pesadas cortinas, recolhendo-se logo em seguida nos seus aposentos. No dia seguinte, de Magdala estava empavoroso, pois a meretriz parecia haver enlouquecido. Chamou os mendigos, os loucos, os leprosos e todos que elas repartiu o que possuía. Atirava pelas janelas joias, peças de tecidos nobres, alimentos, objetos de artes e vasos de perfume. A dona da casa doou tudo que pôde. Libertou-se os servos, as servas, e lhe deu-lhes cartas de alforria. Quando terminou de se desfazer dos seus bens, ela declarou em alta voz, esta casa agora pertence àqueles que não têm aonde morar. A convertida de Magdala reservou para si apenas 2 lembranças. Abriu uma velha arca, atirou pela janela as peças de seda e de veludo que estavam aguardadas e retirou um vestido raro de tecido bem trabalhado, semelhante a um calhamaço que ela usou no primeiro dia em que foi imaculada no bordel. Maria havia guardado a roupa como uma recordação da sua pureza inicial. Na praia de Magdala, Damanuta e Cafarnaum, ou nas terras de Corazim, onde quer que Jesus estivesse ensinando o Evangelho, no meio de uma multidão esfaimada e doente, marcada pela miséria, estava uma mulher muito bela que acompanhava o Nazareno. E assim foi Madalena, então, deixou o ofício e passou a seguir Jesus, para e passo, aonde Jesus fosse, ela estaria ali. Porém, ainda algo incomodava Madalena, e ela sentiu e percebeu que um fariseu, Simão, que era um homem político, que aonde aparecia ali um famoso, ele reunia o povo e dava uma festa, um jantar especial. E como Jesus estava em evidência, ele também desejou chamar Jesus para almoçar com ele. E nessa hora, Madalena então sentiu necessidade de ir. E diz assim, Jesus foi com Pedro e João à casa de Simão. A mansão encontrava-se preparada para o evento. Ali estavam as personagens mais exóticas da frivolidade, fariseus,
saduceus, centuriões e outros indivíduos da ociosidade. Nós somos todas essas pessoas. Indivíduos ociosos, indivíduos vaidosos, indivíduos egoístas, indivíduos mesquinhos. Simão, por ser o dono da casa, sentou-se à cabeceira da mesa e olhava Jesus com desconfiança, interrogando intimamente: será que ele é mesmo profeta? Eu devo amá-lo ou detestá-lo? O magnetismo de Jesus parecia que só estava com ele mesmo. Ninguém sentia a grandeza daquele homem. Madalena entra na casa, ali, e os servos do Simão, incomodados, porque ela entrou abruptamente, e ajoelhando ali, olhando onde Jesus estava, logo se ajoelhou aos pés dele, e chorando começou a lavar os pés dele com lágrimas, começou a enxugar os pés com os cabelos, começou a pegar o perfume e untar os pés com o seu perfume. E aí, aquele tumulto e tal, Simão queria tirar aquela mulher, mas Madalena olhou para ela com os olhos assim, porque Simão era um cliente dele. Aí ele ficou com medo da repercussão, que se ela falasse alguma coisa ali, aí pediu para o servo não deixar acontecer, e a coisa fluiu, e ela começou a chorar e lavar os pés. E aí Jesus disse assim: como tu és um homem próspero, eu gostaria de propor-lhe uma questão. Simão: pois não, mestre. Todos pararam, e o doce Galileu formulou a seguinte parábola. Havia um homem que possuía 2 devedores. Um deles devia uma alta soma, 500 dinheiro, enquanto que o outro devia apenas 50 moedas. Como nenhum deles tinha um motivo para pagar, ele perdoou os 2. E eu te pergunto, qual aquele que mais amou o homem complacente? Simão sorriu. Ah, Senhor, a resposta é óbvia. Aquele que mais amou o homem generoso foi o que devia a maior soma de dinheiro. Aquele que estava mais comprometido ao perdoar. E Jesus disse: a verdade, Simão, disseste bem. Quando eu cheguei em tua casa, não me deste um óculo, um beijo na face. E a lei prescreve que é para os convidados. Esta mulher pôs-me a beijar-me os pés desde que chegou. Tu não me destes uma bacia para lavar as mãos e o rosto, nem me ofereceste uma toalha de linho limpo, para que eu enxugasse o suor que trago das estradas. Mas ela lavou-me os pés com bálsamo e com lágrimas, e enxugou com seus cabelos. O sublime amigo olhou com ternura para Madalena, complementou: vai, mulher, por muito amares, os teus pecados são perdoados. Vá em paz. E Madalena ergueu-se com um grito de alegria, retirou-se do recinto com o cabelo aos ventos e a alma em festa. E aí a gente percebe que é o segundo momento que Maria de Madalena, ela renova aquela perspectiva graciosa da presença de Jesus e se permite envolver pelo exemplo e pelo propósito de Jesus. E dali em diante, ela não fez outra coisa senão acompanhar Jesus. Acompanhou a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, montado num burrinho. E aí, aquela multidão toda jogando panos e coisas verdes para Jesus passar. Mas quem era festejado, segundo Divaldo, era o burrinho, porque Jesus estava suspenso sobre os donativos. Ele não tocou nenhum objeto. E aí, Madalena também acompanhou a negação de Pedro, acompanhou a entrega de Judas, o julgamento, acompanhou Jesus caminhar pelo caminho com a cruz nas costas, acompanhou Jesus sendo crucificado, acompanhou os pregos nas mãos de Jesus, acompanhou todo aquele sofrimento, acompanhou Maria, vendo o sofrimento de uma mãe olhando o filho naquele estado, acompanhou Jesus quando olhou para Maria e disse: mulher,
eis o filho, filho, eis a mãe, trazendo a excelsitude de nossa Mãe Santíssima para a mãe de todas as mães. E aí, quando Jesus falece, desencarna ou deixa o corpo, ele desce e colocam ele na sepultura de José de Arimateia. E ali vai aquela agonia, aquele gosto, aquela tristeza profunda. E aí sepultaram, e os centuriões, os soldados, o Herodes mandou selar a tumba, porque eles tinham pressentimento de que alguém pegaria o corpo e levaria. Então selaram a pedra. No terceiro dia, Maria vai, junto com Pedro, com João, com Maria de Cusa, até a sepultura para ungir e cuidar do corpo. Quando lá chegam, eles encontram as portas abertas. E aí Madalena e todos os outros que estavam junto com Madalena saíram correndo para a cidade. Voltaram para o último momento da ceia. Ali estavam todos trancafiados. Madalena, entretanto, ficou rodeando o sepulcro para ver se encontrava alguma resposta do porquê que estava aberto. E aí, quando ela percebe um transeunte, parecia o jardim de José de Arimateia, aí ele diz para ela: Madalena, não me toques, Maria, pediu-lhe o mestre, pois eu ainda não subi ao meu Pai, mas vai e diz aos meus discípulos que eu voltei. Está em João capítulo 20, versículo 11, 18. A mulher convertida saiu correndo e foi rapidamente dirigir-se ao cenáculo, que era o lugar da última ceia. Ele voltou, eu vi. Ele mandou me anunciar que ele voltou. E Maria, mãe de Jesus, segurou as mãos porque ela estava tremendo, estava nervosa, para acalmá-la e solicitou para falar-lhe. Maria não conseguia falar porque as palavras faltavam-lhe, porque ela estava atropelando pela emoção. Ele me apareceu. E aí no fundo da assembleia, uma voz dizia: ele voltou e apareceu a ti antes de vir falar-nos? A nós que estamos assustados, em última presunção da sua parte? Não creio. E essa voz era a voz de Tomé. É lamentável, diz o Divaldo Franco, que nós lembremos das feridas ao invés de pensarmos que elas cicatrizam e desaparecem. É lamentável que recordamos o pântano ao invés de aproveitar a primavera. Aí ele diz: ele apareceu a ti, dizia Tomé. Se ele apareceu, afirmou Tomé, ele que nos traiu, viria primeiro a sua mãe, ou a João, que ele muito gostava, ou mesmo a Pedro, a quem confiou. Mas a ti, tu pensas que vamos acreditar nisso? Nunca, porque a meretriz ainda era personagem íntima de todos eles. Eles não acreditavam na mudança de Madalena. Mas Jesus aparece para eles de portas fechadas. E fala e anuncia para eles, ensinando assim: que vos ameis, ide de dois em dois, e que vos dê o poder de pisar nas serpentes venenosas, que não vos farão mal algum. Eu vos concedo o dom de expulsar espíritos do mal, sem que vos perturbeis. Eu vos envio como ovelhas mansas no meio de lobos vorazes. Ide. E aí foram, de dois em dois. E Madalena, percebendo que estava ali ficando só, porque João foi com Maria, Pedro foi para isso, e ele olhou para Pedro assim, como ele era aquele que ia cuidar, falou para ele assim: leva-me contigo, Pedro. Eu não tenho ninguém, leva-me. E Pedro: não posso, Maria. Tu és mulher. As mulheres são frágeis. Tu podes cair outra vez e comprometer o nosso ideal. Eu me recordo do teu passado próximo. Além disso, tu és muito jovem e bela.
e que aumenta ainda mais a chance de tu voltares a pecar. A fragilidade humana está presente em cada um de nós. Vede, eu neguei 3 vezes. Lembra-te, Maria. Perdoa, Maria. Mas o evangelho não pode ser erguido sobre lamaçal de nossas misérias. E aí Madalena ficou ali, sozinha, naquela praia de Cafarnaum. E aí, 3 dias passando, ela tentou se alimentar, tentou achar emprego e não conseguia, porque todos a conheciam. E a situação de meretriz era crucial. Eles não conseguiam. Os homens, entretanto, diziam: volta, tu és bela, nós daremos tudo de volta para você, volta. Esse é o teu caminho, essa é a tua vida, volta. Mas Madalena resistiu até o último instante. Até que de repente ela escuta a matraca balançando e os leprosos anunciando que eles estavam próximos. E aí, ele dizia assim, e percebendo o desencanto nos rostos dele, né? Ela, que procuras? Dizia Madalena. Procuramos Jesus de Nazaré, nós ouvimos falar sobre ele, e ele e viemos ao seu encontro. Disseram que ele limpa as lepras do corpo. E Madalena, infelizmente chegaste tarde. Ele foi assassinado em Jerusalém. E já fazia 60 dias. Ele percebeu o desencanto no rosto de todos, o desânimo se instalou nas mentes dos corações. E aquela mulher, então, olhando a tristeza daquele povo, porque perdeu a chance de Jesus, aí ela decide acompanhar aquela turba de leprosos. Começa a falar de Jesus, começa a apontar isso, contar o evangelho completamente, as lições de Jesus para todos eles, e via a alegria e a esperança reinar no seu meio. Até que um dia, 10 anos depois, ela tomando banho, percebendo uma mancha no peito, percebeu que ali não sentia dor. Ela sentiu-se então que era lepra. E ela, antes disso, ela dizia, vós os leprosos. Quando ela percebeu, ela diz, nós os leprosos. E aí, 20 anos depois, ela já toda deformada, já a beleza não existia, ela dizia assim, vê que um pequeno, tu foste fiel até o fim. Maria respondeu ao celeste amigo. Estou terminando, tá, bicho? Ela dizia assim, nós que sofremos na carne, devemos pagar com a carne. Né? Nós que fizemos mal com a carne, devemos pagar com a punição da carne. Por isso as encarnações problemáticas, problemas, né, da falta de beleza, problema da imbecilidade, problema da mobilidade, problema das deficiências de todas as sortes. Tudo isso é razão de que nós somos portadores desta mágoa, dessa chaga profunda e que precisamos sanar. E aí, ela já leprosa, sem beleza, já sem dedos, sem o nariz, com as orelhas grandes, ela decide ir até Maria. E Maria vai até ela, colhe ela, cuida dela, mas ela expira ali junto a Maria. E lá, ela se sente voar e ver-se bela novamente. E lá na praia de Cafarnaum, ela vê um vulto, um homem se aproximar, e ela percebe que é Jesus, e Jesus a recebe nos braços, feliz da vida, porque ela amou muito, e ela passou pela porta estreita das dificuldades, das problemáticas, da nossa renúncia, da nossa capacidade de amar incondicionalmente. Porque nós somos o resultado daquilo que nós buscamos em Jesus, o amor acima de tudo. E essa doutrina amada, ela é o reflexo do Cristo redivivo. E se nós estamos hoje aqui, é porque algo impressionou a nossa alma, algo trouxe para nós uma observação diferente. E por essa razão nós precisamos despertar. Portanto, meus amados, nós precisamos ser os discípulos incondicionais de amar, como Jesus anunciou para Maria, de que forma que ela tem que amar.
Nós sabemos a forma de amar. Vamos amar. Vamos ser aquelas pessoas sem medo, sem barreiras, e levar o consolo aonde precisa de consolo, esperança aonde precisa de esperança. E para finalizar, como já está avançada a hora, permita-me cantar essa música. Finaliza essa nossa palestra. Perdão aí, porque eu fiz essa leitura, né? Mas é porque eu não consigo memorizar. Me perdoe. Mas um dia eu vou conseguir memorizar. Muita encarnação disso. Mas eu acho que eu consegui mexer com vocês, não mexi? Olha essa música, gente. Presta atenção na letra. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, no silêncio mostra a própria luz. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Pois é, nós temos muito a fazer, né? Deus abençoe a todos, muito obrigado, desculpe aí o avanço da hora. Agradecemos, Rubens, aí pela palestra, pelas mensagens. E aproveitamos também, gente, para informar que a gente já divulgou, né, o cronograma das próximas 4 palestras a contar desta, né? Então, quem quiser olhar lá no Instagram, as próximas 3 palestras já estão lá divulgadas, tá? Então, agora a gente convida os médiuns passistas da casa para nos ajudar lá no trabalho, né, na sala de cura. As pessoas podem aguardar, serão chamadas para entrar lá na sala e tomar o passe, tá? A prece final é feita lá dentro, e todos que quiserem aguardar para participar estão convidados.